Olá, eu sou o professor Marcelo Souza e seja bem-vindo a mais uma solução dos meus desafios que eu tenho postado no Facebook. Nesse desafio, nós vamos relembrar um pouquinho da trigonometria, a geometria, do triângulo retângulo. Bem, vamos ao desafio. No desafio que eu postei ontem no Facebook, eu postei essa figura e fiz as seguintes perguntas. Eu queria saber a altura do prédio e o valor do ângulo x. Bem, vamos à solução do problema. Primeiramente, para poder solucionar esse problema, nós precisamos visualizar o triângulo retângulo que é formado entre a altura do prédio, o comprimento da sombra que esse prédio faz e o raio de sol que passa por esse prédio. Dessa forma, nós temos que a altura do prédio vai ser um cateto, o comprimento da sombra vai ser outro cateto, e o raio de sol vai formar a hipotenusa, fazendo assim um triângulo retângulo. Se nós extrairmos e redesenharmos esse triângulo sem os elementos da figura, nós vamos ter algo parecido com esse triângulo. Então, aqui eu tenho o cateto H, o cateto 20 e a hipotenusa 40. Então, agora ficou fácil calcular a altura do prédio, porque é um dos catetos. E aí eu vou usar aquele velho conhecido nosso, o famoso Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Substituindo na fórmula, a gente vai ter que 40 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a h ao quadrado, que é a altura, que é um dos catetos, mais 20 ao quadrado, que é o outro cateto. Desenvolvendo os cálculos, nós vamos ter que 1.600 é igual a h ao quadrado mais 400. Passando 400 para o outro lado, vai ficar 1.600 menos 400, que vai ser igual a h ao quadrado. Eu vou ter que 1.200 é igual a h ao quadrado. Passando o h para o lado esquerdo e o 1.200 para o lado direito, eu vou ter que h ao quadrado é igual a 1.200. Agora, para resolver isso, o que eu faço? H é igual a raiz quadrada de 1.200. Na verdade, o que eu estou fazendo é tirando a raiz quadrada dos dois lados. H ao quadrado, a raiz quadrada de h ao quadrado é h, 1.200 ao quadrado vai dar a raiz quadrada de 1.200 é h, é ser aproximadamente 36,4. Logo, a resposta à altura do prédio é aproximadamente 36,64. Eu falei 36,4, desculpa, 36,64. E aí a unidade que tiver, provavelmente metros, né? Um prédio com 36,64 metros. Mas ainda fica uma questão. Como calcular o valor do ângulo x? Aí a gente vai ter que puxar um pouquinho mais na memória e relembrar de uma coisa: as relações trigonométricas no triângulo retângulo. As relações mais comuns no triângulo retângulo, aquelas que a gente tem a obrigação praticamente, de saber, são seno, que é a relação entre o cateto oposto ao ângulo, então eu tenho aqui o ângulo x, o cateto oposto ao ângulo x seria o 20, sobre a hipotenusa. O cosseno, que é o cateto adjacente ao ângulo em questão sobre a hipotenusa, e a tangente, que é a relação dada entre o cateto oposto ao ângulo e sobre o cateto adjacente. Nós também vamos precisar lembrar dessa tabelinha aqui, ó. Lembra dela? São os ângulos principais, né? 0, 30, 45, 60, 90. Ainda falta ali o 180 e o 360. Mas para nós, o que vai mesmo importar são esses três aqui. 30, 45 e 60, porque são as formações básicas, né? Os triângulos mais básicos são o triângulo de 45, é aquele que tem um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus e dois ângulos de 45, e o triângulo de 60, que é aquele que tem um ângulo de 90 graus,
um ângulo de 60 e outro de 90. Relembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale quanto? Isso aí, 180 graus. Tá ok? Então agora vamos calcular o cosseno, o seno e a tangente do ângulo x. Bem, o seno de x é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cateto oposto é 20, a hipotenusa é 40, dá 20 sobre 40, simplificando vai dar 1 meio. O cosseno de x vai ser o cateto adjacente, que é 34,64, sobre a hipotenusa, que é 40, simplificando isso aí vai dar 17,32 sobre 20. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, isso vai dar 20 sobre 34,64, que simplificando vai dar 10 sobre 17,32. Bem, isso parece não ter muita lógica, mas se nós prestarmos atenção aqui, ó, no primeiro valor que nós encontramos, que é o seno, ele deu meio, né? 1 sobre 2. E se nós voltarmos lá na nossa tabela, nós vamos ver que um desses ângulos principais tem como seno o valor de 1 sobre 2, que é o ângulo de 30. Então, se a relação desse triângulo, né, do seno desse triângulo deu um meio, isso significa dizer que o valor do ângulo x vai ser 30. Porque no triângulo retângulo não interessa o comprimento dos catetos. A razão entre o cateto oposto e a hipotenusa num triângulo, quando dá 1,5, significa que o ângulo desse triângulo, esse ângulo estudado, é 30 graus. Se nós tivéssemos obtido outros valores, teríamos que sair procurando na tabela. Logicamente que eu usei essa tabela, mas se você pesquisar aí pela internet ou naquele seu livrinho do segundo grau, você vai ver que tem lá uma tabelinha com o valor de todos os senos, cossenos e tangentes do zero até o 360 graus. Viu? Uma coisinha que a gente aprende lá atrás, que às vezes a gente esquece, e aí a gente acaba esquecendo a relação que existe entre elas, né? Primeiramente, nós usamos o Teorema de Pitágoras para descobrirmos o valor de um dos catetos, que era a altura do prédio. Depois, nós usamos um pouco de trigonometria para descobrir o ângulo que formava entre o prédio e o raio de sol, que era a hipotenusa do nosso quadrado. Legal, né? É bom relembrar essas coisas de vez em quando. Pois é. Então aqui mais uma vez eu deixo aí os meus contatos para aqueles que quiserem fazer algum tipo de contato. Fiquem de olho aí no meu canal, no Facebook e no YouTube. E não se esqueça de uma coisa que eu sempre digo: melhor do que só fazer é aprender a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.